Só um segundo. Ó, nós temos perguntas. Ó, o Marvin está perguntando o seguinte. Eu tenho um monte, mas vou deixar para o final. Ana, o Marvin está perguntando, tá? Ana, em que momento posso diagnosticar que tais enfermidades está relacionada a um possível implante? Eu teria que ter um sonho relacionado a seres maléficos, por exemplo? Olha, por exemplo, o paciente chega para mim e fala: Ana, eu sinto uma dor imensa nas costas. Eu já bati o olho, já vi que tem um negócio lá nas costas dele. A primeira coisa que eu pergunto é: você já passou no médico? Se passou no médico, passei, Ana, passei. Assim, não tem nada, já fiz tudo. Só que assim, eu nem consigo ficar sentado muito tempo. Eu tenho que ficar em pé. E eu não consigo pensar. Então, às vezes são coisas que a pessoa vai falando e que você, né, naquela sua coisa, você vai só vai corroborando com o que você está vendo. Tem sonhos? Tem pessoas que têm sonhos. Tem pessoas que falam assim: Ana, faz um mês que eu sonhei que tinha umas mãos ou umas patinhas andando na minha cabeça. E a partir dali eu comecei a ter muita dor de cabeça, ânsia de vômito, é como se minha pressão estivesse lá no topo. A gente vai ver, tem lá. Então, assim, vai depender muito do momento que aquela pessoa está, da sensibilidade dela. Tem gente que é bem sensível, tem gente que consegue sentir como esse rapaz sentiu, só que ele não sabia o que era, o momento da entrada do implante, que foi como se fosse uma pedrada, que era aquela coisa, ai, meu Deus do céu, esqueci, um arco, né? Ajuda aí, cara. Não, é aquela flecha, né? A flecha. Como se fosse uma flecha. Então, tem pessoas que são muito sensíveis com relação a isso. Mas tem pessoas não, né? Tem pessoas... Eu tenho um paciente que o dele será feito em 4 etapas, para você ter ideia. Eu até brinquei com ele, falei assim, é um bicho e vivo, né? Ele está vivo ali nas costas dele. Ele não consegue, coitado, dirigir. Ele está sem conseguir dirigir, de tanta dor que é. E é um cara que já passou por médicos até fora. Ele falou: Ana, como eu viajo, eu fui nos Estados Unidos, eu fiz exame, não tem nada, não acontece nada, mas tem lá. É um negócio enorme que tem na base da coluna dele. O que vai ali, se a gente não tirar, o que pode acontecer? Ele pode ter problema na próstata, porque está bem perto da próstata, então ele ainda não tem, mas ele vai começar a sentir, se não tirar, né? Mas a gente vai tirar, ele iria sentir. Ele ia ter problema nos rins, porque não ia ter condições de fazer xixi, né? Digamos assim, como normal, então a urina volta para o rim, dando uma infecção, e aí você vai tendo vários problemas numa pessoa por conta dos implantes, né? Como eu falei, tem pessoas que têm uma sensibilidade e sonham já sendo implantadas. Tem pessoas que sonham sendo retiradas do lugar, colocadas no hospital, um lugar que não é daqui, não é terrestre, é fora, e os seres que estão lá não são não são bons, né? São ruins, que implantam realmente coisas, né, nas pessoas, né? Principalmente em mulheres. A gente percebe muito uma violência realmente com as mulheres. Por isso, tem mulheres, por exemplo, que têm muita infecção urinária, vários problemas ginecológicos, que já passaram por vários tratamentos e não consegue nem melhorar, né? Ou melhora 2, 3 dias e volta de novo. Certo. Tem mais perguntas, mas antes deixa eu deixar aqui, ó, não falei boa noite para a Maria da Caça Lobão, Malete, quem mais? Maria José,
João Fonseca, toda a galera que chegou aí, lá para cima também, o Ricardo Magno teve que sair. E tem duas perguntas parecidas, né? Então, Maria da Graça Lobão está te perguntando o seguinte: Ana, esses implantes são retirados com a apometria? Olha, a apometria, ela pode ajudar muito, desde que ele não seja, desde que ele não esteja enraizado. As técnicas da apometria podem, sim, ajudar, né? Eu só não lembro que a apometria ela trabalha com desdobramentos, né? Salvo engano, dos corpos sutis, né? Em comandos mentais. Quando ela é bem aplicada, né, por terapeutas aí experientes, e eu sempre falo, com um apoio espiritual, pode sim identificar e remover. Mas a apometria nem sempre é voltada para isso, né? Então, precisa, e principalmente quando o implante está arraigado. Quando ele está superficial, eu acredito também o reiki pode ajudar. Mas o que eu trago aqui para vocês são implantes que estão bem, assim, trazem problemas até mesmo físicos, né? Para aquele que os tem. Quando aquele implante está superficial, quando ele não é tão tecnológico, porque ele assim, pela minha experiência, ele é arquitetado, ele não é só jogado, entende? Então, eu acredito que a apometria e o reiki, eles podem ajudar, né? Desde que não seja tão arraigado, desde que não seja tão tecnológico, porque na minha experiência, qual o nome dela? Desculpa. Maria da Graça Lobão. Maria da Graça. Na minha experiência, tem pessoas que nós precisamos de 21 dias para fazer a retirada. Então, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Então, precisa todo de um trabalho. Aquela pessoa, por exemplo, eu gosto muito de doce. E aquele gostar de doce dela alimenta aquele implante. Então, a gente vai ter que tirar uns 7 dias o doce para poder fazer aquela cirurgia. Então, é muito mais, assim, complexo para ser retirado, até porque, mais uma vez, desculpa eu estar sendo repetitiva, muitas vezes ele está arraigado ao sistema nervoso, ao sistema urinário, ao intestino, ao sistema de reprodução. Então, a gente precisa ter muito tato e cuidado e muito respeito, né, pelaquela entidade que está ali, porque muitas vezes é um obsessor que está ali guardado. O Marvin pergunta o seguinte: Ana, os seres obsessores teriam como alvo pessoas de baixa energia com aberturas ou seriam pessoas específicas de acordo com algo que possa os prejudicar futuramente e indiretamente? Então, os obsessores, eu os classifico assim. Ele tem obsessor que tem uma relação comigo, diretamente, né? Por exemplo, eu fiz mal para ele, ele me fez mal, a gente está nessa brincadeira de gato e rato, então há uma ligação. E tem obsessor que não vai com a tua cara, né? Ele tem uma baixa energia, você está ali com muita raiva, ele é um espírito raivoso, trevoso, ele fica ali. Se houver brecha, ele vai se instalar ali. Então, o obsessor, ele muitas vezes, ele pode estar atrás de você, do seu lado, mas dentro de você. Depende da energia dele, da força que ele tem, do que ele quer. Né? Às vezes ele está querendo só sugar. Né? Ele gosta da sua energia. Ele gosta daquilo ali que você vive. Então, ele fica ali.
Mas tem obsessores que tem que ter uma ligação, né? Essa ligação de energia é necessária, né? Por exemplo, não é porque nós estamos aqui, aí tem um obsessor que eu não gostei da cara da Ana e eu vou ficar, não, tem que ter alguma coisa entre eu e ele. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, sempre vigiando. Não é fácil, eu sei que não é, porque a gente vive num mundo aí bombardeado de coisas ruins, mas a gente tem que se preservar. A raiva, ela atrai, o medo, ela atrai, isso tudo em demasia, né? A gente pode ter raiva. O cara bateu meu carro, puxa, fiquei com raiva, é normal. Mas a raiva em demasia, a culpa em demasia, e isso atrai. Porque o ser humano tem os sentimentos, senão... Senão não tem como viver, né? Só para fechar aqui, tem mais, mas depois a gente continua. Referente àqueles 21 dias, né? O Marvin está perguntando por que os 21 dias? Por que exatos 21 dias? Então, eu coloquei 21 dias, de 7 a 21, porque às vezes é mais. É que naturalmente se faz em 7 dias. Naturalmente se faz em 15, 21. É que 30 dias, às vezes, é muita coisa para que a gente demore. A gente não pode também demorar muito. Mas a gente precisa fazer uma limpeza naquele corpinho, né? Por exemplo, por exemplo, como eu falei, adoro tomar meu vinho. Se eu for fazer uma cirurgia, eu vou ter que parar de beber. É igual uma cirurgia no qual você vai fazer. Porque vai ter todo um... não é porque são seres estelares ou seres espirituais, mas somos em carne aqui, né? Então, ali vai mexer. Então, é como se você fosse tomar uma anestesia, você não pode ter bebido, você não pode ter comido uma comida muito pesada, né? Você tem que ter tomado um banho, você tem que estar em consonância com eles, né? Elevar-se para que eles possam te ajudar. Porque não adianta, vou fazer uma cirurgia espiritual hoje, eu vou encher a cara, vou fumar, vou fumar um charuto, tá? E depois vou fazer a cirurgia, você não vai estar na mesma sintonia. Então, muitas vezes, eles cancelam a cirurgia porque a pessoa não fez aquilo que eles pediram. Não sou nem eu. Eles falam, Ana, pode cancelar porque a pessoa não seguiu o que eu pedi. E cancela. Né? O que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, você precisa levar a sério. Não é uma brincadeira, não é só... eu vou fazer cirurgia, né? Não é isso. Você precisa estar aí